contigo, nossa eterna gratidão. Família, que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, enviou-os à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e tendo visto outros que estavam na praça, sem fazer nada, disse-lhes: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou os outros, que estavam sem fazer nada, e disse-lhes: Por que permaneceis aí durante todo o dia, sem trabalhar? Disseram-lhe, porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. São Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Que assim seja. Boa noite a todos e a todas. É um prazer retornar aqui à casa, Corrente Esperança, onde eu tenho, a partir desse ano, tenho frequentado. Comecei a frequentar no início do ano, por uma questão estratégica de proximidade da minha casa, de outras atividades, e encontrei um lugar de acolhimento, e depois Gilson me convidou para fazer algumas falas aqui com vocês. Hoje o tema que eu trago coloquei como o espiritismo, saúde mental e espiritismo e o que podemos aprender. Uma palestra que na verdade tem a ver com essa noção de como a espiritualidade pode nos ajudar a entender e a lidar com algumas questões da nossa mente, e a escolha da passagem do Fonte Viva hoje nos traz exatamente isso, da questão de termos uma proteção mental, ou colocar nossa mente a ser protegida de maus pensamentos ou de más ações que possam nos levar a um conflito interno e, consequentemente, a uma doença, né? Nós sabemos que hoje nós vivemos numa sociedade extremamente competitiva, extremamente exigente com todos nós. Todos nós somos exigidos a ter vários papéis, a passar por várias situações, e isso às vezes gera um conflito muito grande dentro de todos nós, adultos, crianças e principalmente adolescentes. Todos nós somos exigidos a ter vários papéis. Antes cada pessoa tinha um papel numa certa idade, depois passava a um outro papel, depois a um outro papel, e as coisas iam se resolvendo mais ou menos tranquilamente. Não quer dizer que a gente não tivesse problemas, mas as coisas eram muito mais definidas, né? Hoje as mulheres, por exemplo, são exigidas ser mãe, profissional, esposa, educadora, psicóloga dos filhos, psicóloga dos amigos, né? E tem outras, as questões de estarem sempre em redes sociais e expondo muitas questões da sua vida particular, que às vezes geram um certo conflito. A gente não sabe se a gente é a pessoa que a gente é ou a pessoa que querem que a gente seja. E isso é muito complicado. E isso gera algumas, que a gente pode chamar de doenças, mas na verdade na psicologia a gente chama de distonias, né? A distonia é um desvio que a gente faz na nossa consciência sem notar. Quer dizer, a gente conscientemente pensa que é uma coisa e inconscientemente está produzindo uma outra figura, um outro ser. E aí eu queria começar essa nossa conversa definindo também um pouco o que é saúde. Antigamente, a saúde era entendida somente por um critério biológico. Você começava a sentir-se mal de alguma coisa no seu corpo, você era levado a um médico, a um especialista, o médico passava um remédio, você tomava esse remédio e biologicamente você regulava e pronto, a pessoa considerava que você estava saudável. Se você se alimentava bem, se
Se você tinha uma vida regular, todo mundo considerava que você não tinha nenhuma doença. Você podia ter algum problema, mas não doença. Biologicamente você estava ok. Posteriormente, mais na década de 50, 60, passou-se a acreditar que saúde tinha a ver também com o aspecto psicológico. Mesmo você tendo alimentação, tendo uma boa residência, tendo as condições ambientais normais, mas se você tinha construído algo no seu psicológico que lhe levava a colocar em xeque essa estabilidade, você poderia se desestabilizar. Então o aspecto psicológico também passou a ser levado em consideração para a questão de dizer se você estava saudável ou não. E só mais recentemente é que o aspecto biopsicossocial passou a ser levado em consideração, porque às vezes a pessoa tem todas as condições ambientais de estar bem, psicologicamente, biologicamente, se alimenta bem, tem um lugar para ficar, está tudo organizado, mas os problemas sociais ou as situações sociais levam exatamente a essa distonia, a essa derivação. Você diz, puxa, se eu ficar só na minha casa, se eu ficar só com meus familiares, ou se eu ficasse do meu trabalho para casa, estava tudo bem. Mas as pressões externas que eu sou levado a enfrentar me desregularizam todo. Isso é muito comum. Só que quando a gente passa a lidar com isso de uma forma doentia, de uma forma compulsiva, a gente realmente adoece e tende a adoecer de forma tão forte que vai atingir o biológico, né? Aquela coisa que os médicos chamam de somatização. Você somatiza os problemas de fora no seu corpo e adoece também psicologicamente. Você adoece de ficar pensando o tempo todo no problema, não vendo uma saída para o problema, e isso vai passando para o corpo e se transformando em sintomas físicos, o que é muito complicado. Mas numa dissociação da mente, o paciente ele tem, em geral, né, um conflito psicológico que é resultante dessa ideia de que há uma parte interna na gente e há uma parte externa, que a gente precisa apresentar para os outros. E essa dissociação mental, quando ela atinge um estágio muito alto, gera um conflito muito grande dentro da gente, né? E deste conflito gera um automatismo, né? E como funciona esse automatismo quando a gente não consegue controlar? Uma parte extensa do nosso cérebro começa a só trabalhar em função disso. Ou a gente tem um problema de saúde, ou a gente tem um problema familiar, ou a gente tem um problema no trabalho, e a gente começa, o nosso cérebro começa a gastar energia só com este aspecto da nossa vida. Então essa distonia vai levando a um decréscimo da nossa energia, e a gente vai adoecendo, né? Então, quando todos nós temos essa divisão dentro da gente, mas algumas pessoas conseguem controlar melhor, outras pior, né? E aí depois, quando eu chegar em como o Espiritismo nos ajuda a compreender isso, vocês vão entender melhor como a gente precisa estar fortalecido pelo capacete da esperança, pelo capacete da fé, para poder lidar com isso, porque nem sempre a gente está, né? Na psicologia existe uma coisa muito importante, que é a presença de uma parte muito extensa da nossa mente, que é chamada de inconsciente, né? O inconsciente, ele controla e ele regula as nossas funções todas, e a gente muitas vezes não sabe de onde vem determinada situação, determinada postura que a gente tem. E esse inconsciente foi construído ou foi determinado desde a gente criança, na nossa estrutura mental. A gente pensa sempre, a gente pensa sempre que foi da mesma forma que é hoje. E essa coisa é um construto. Ela vai se construindo como aquele joguinho de Lego, né? Aquelas pecinhas que a gente vai montando ao longo da vida, só que no Lego a gente tem um planejamento. A gente sabe o que quer fazer com as peças. E no caso da construção mental, os pais vão nos dando orientações, as crianças da escola vão nos dando outras experiências, os professores, a forma como a gente se alimenta, a forma onde a gente mora. Então isso vai construindo a nossa mente consciente e vai construindo principalmente o inconsciente,
né? E esse inconsciente, às vezes, se manifesta de alguma forma doentia, porque a gente não resolveu ou não encaixou uma pecinha de Lego daquela e aquela peça ficou mal encaixada. Então, aparentemente, o desenho está correto, tudo bonito, mas tem uma peça ali que não cabia, ou pela cor, ou pela textura, ou pelo tamanho, né? E qual é a função, então, desse inconsciente na gente? O inconsciente permite que as pessoas ditas normais, né, e daqui a pouco eu vou demonstrar a vocês que nem nós não somos normais, mas que consiste em estabelecer uma espécie de compensação ou de equilíbrio, né, nas nossas tendências extremistas. Quer dizer, o inconsciente é que regula um pouco essa nossa vontade, ou de só ter prazer, só sentir coisas boas, ou de cair no desespero, ou ficar muito triste, ou ter atitudes violentas. Então, o inconsciente, ele ajuda a regular isso, porque se nós tivéssemos consciência de tudo que está dentro da gente, a gente enlouqueceria, né? Se a gente tivesse a exata noção de tudo que está acontecendo e de todas as formas que nós fomos construídos, a maneira como nós somos construídos. Então, o inconsciente, ele é uma regulagem, ele é uma força de regulagem, porque se nós vivêssemos de forma só consciente, nós íamos querer ter só prazer ou ter só melancolia, né? A gente ia de um extremo ao outro, sem passar pelo meio do equilíbrio. E é isso que todo mundo busca, e é isso que, no nosso caso, o Espiritismo nos ajuda a entender que nós não podemos tudo, que nós não temos tudo nesta encarnação e que nós precisamos nos reconstruir espiritualmente, o que vai nos ajudar bastante, né? Então, essa questão da busca do equilíbrio vai nos levando a uma certa noção de que quem tem algum distúrbio psicológico ou psicanalítico é um distúrbio de uma natureza psicogênica, né? É aquela parte da nossa mente que está distorcida. A palavra talvez não seja a mais adequada, mas para o entendimento é isso. Todos nós temos uma mente arrumada, construída ao longo da nossa vida, mas em algum momento da nossa vida alguma coisa destoa, alguma coisa distorce, né? E aí é que chega a questão que eu disse que nós não somos normais, porque tecnicamente todos nós desenvolvemos algumas neuroses, todos nós somos neuróticos, né? A palavra, dentro do contexto da medicina, da psicologia, é bastante pesada, mas veja, nós somos neuróticos porque nós somos neurotizados, faz parte dos nossos neurônios, ou dos nossos nervos, ou do nosso emocional. Só que, quando essa neurose torna-se obsessiva, aí é que ela é uma doença, né? Quando a gente tem uma neurose tão grande que impacta de a gente não fazer as coisas. Então, quando ela chega ao ponto de uma histeria, de você ter um estado emocional físico e você fica travado, aí você não consegue fazer nada, né? E quando a neurose é obsessiva também, por qualquer coisa, né? Ou a gente busca de dinheiro, ou busca de fama, ou busca de algum tipo de prazer, né? Ou então até mesmo quando a gente começa a estudar um assunto ou começa a se interessar por um assunto. Esse exagero, essa falta de equilíbrio em relação a alguma coisa é uma neurose obsessiva, né? Quando a gente diz, eu agora estou indo aos espíritas, e agora eu só vou ler livros espíritas, e eu só vou falar sobre livros espíritas, o tempo todo, com todo mundo, perco a noção de onde estou, perco a noção que estou no trabalho, perco a noção que estou dando uma aula, perco a noção de que vou a um campo de futebol e fico me perguntando, por que todo mundo não se comporta educadamente como os espíritas que eu conheço? Porque as pessoas não estão ali para aquela atividade, né? Ou a gente começa também a se importar com coisas muito básicas, assim, um som muito alto, né? Uma gritaria na rua, um vizinho que incomoda mais, a gente superdimensiona isso se a gente não tiver o controle de que aquela melhoria que o Espiritismo está nos trazendo, que a doutrina espírita está nos trazendo para a nossa melhoria, é momentânea e é para a gente.
a gente está se reformulando e até que o outro se reformule também leva um tempo, porque cada um tem o seu tempo. E no Espiritismo a evolução é de cada um e depende da consciência de cada um, né? Então muitas vezes a gente, nessa nossa neurose, ela pode se tornar obsessiva, mas quando ela passa de um ponto exagerado, né, aí a gente pode ter o que a medicina chama de uma doença mental, né, com alucinações, né, com uma falta de regulação desse inconsciente. Então é muito difícil para a gente perceber quando é uma doença psicológica e quando é uma obsessão espírita. Esse é um outro tema que outros colegas palestrantes, outros espíritas estudam muito bem, a questão da obsessão, que há ali sim, a gente acredita e sabe de conhecimento provado, né, porque o Espiritismo é uma ciência também, que há sim espíritos obsessores. E os espíritos obsessores, quando eles se encostam na gente, eles se encostam exatamente no ponto onde a gente é mais frágil, né? Até mesmo na parte física, se a gente tem uma certa parte do corpo que é mais frágil, um espírito obsessor ele vai tentar nos atacar por ali, né? Ele vai nos fazer comer muito, por exemplo, mesmo sabendo que a gente tem um problema de estômago. Ele vai nos fazer consumir muito álcool, mesmo sabendo que a gente tem uma distonia, uma incapacidade de suportar aquilo. Claro que não é culpa do espírito. Ele está tentando fazer a atividade dele que ele acha que é o mais adequado. E que nós, se estivermos em sintonia de energia com ele, podemos ser prejudicados, mas também podemos rapidamente nos livrarmos dessa situação obsessiva. Todavia, a medicina, a psicologia e a psiquiatria trabalham com a ideia que, se você não tem um ser obsessivo perto de você, você tem que tratar com remédio, você tem que tratar com uma terapia. Então, é uma das coisas mais difíceis, pessoal, de reconhecer quando é uma coisa espiritual e quando é algo médico, quando é algo científico que a gente precisa tratar. Então, como o Espiritismo tem como premissa que a gente só pode, o Espiritismo acredita na ciência. Se a ciência provar que aquilo é o contrário, o Espiritismo acompanha. Porque é uma doutrina aberta, é uma doutrina racional, é uma doutrina que busca a verdade científica, a verdade religiosa e a verdade filosófica, né? Então, a gente acredita que as enfermidades mentais, elas são efeitos e não causas. Muita gente acha que quando você tem uma distorção mental, ela é uma causa do seu comportamento. A doença é fisiológica, biológica, e você passa a ter um comportamento estranho, né? Então ela seria causa. E nós espíritas acreditamos ao contrário, que ela é efeito de outras encarnações, de outras distonias que a gente não resolveu. E a gente volta para resolver aquilo que a gente tem pendente. Aí vocês perguntariam, e a gente vai passar essa vida todinha, todo o tempo que a gente passar aqui, seja 15, seja 30, seja 50 anos, tentando resolver isso? Não necessariamente. A gente pode resolver muito rapidamente e fugirmos de todas aquelas distonias que são estranhas. Por exemplo, por que nós só desenvolvemos ansiedade a partir de um certo momento da nossa vida? Não é? Ah, mas é porque eu não tinha sido nunca colocado numa situação de estresse, eu só fui colocado agora. E por que certas pessoas que são colocadas em situação de estresse bem mais jovem passam por ela muito rapidamente e não entram numa sensação de ansiedade ou não entram numa sensação de depressão, né? Que são coisas muito sérias. A gente nem discute se o Espiritismo não cura depressão, o Espiritismo não cura ansiedade, mas ele nos ajuda a compreender de onde vêm esses sintomas, essas noções que vão nos apertando, vão nos controlando e vão nos deixando às vezes parado ou paralisado, né? Então, na compreensão que nós temos que as doenças mentais ou as distonias mentais são doenças orgânicas, elas são os resultados de ações desequilibradas do espírito. Isso é muito interessante, porque a biologia, a química, com remédios, a gente controla o equilíbrio dessas forças.
Mas se você não tiver uma grande força espiritual, nada vai adiantar. O remédio não adianta, o companheirismo não adianta, a consulta ao médico não adianta. Porque tem um elemento que depende da sua fé, da sua capacidade de lidar com aquele problema, com aquela ação. Então, como nós entendemos que é uma questão de um desequilíbrio, de ações desequilibradas do espírito, então as três coisas têm que ser utilizadas, né? Uma questão social muito equilibrada, você ter boas ações, você ter bom ambiente, você frequentar os lugares corretos, você ler as coisas corretas, você ouvir as coisas corretas, né? Que não lhe destoe, que não lhe tire do prumo, você se sentir que não está conseguindo dormir, que sente ansiedade por qualquer coisa, que não sabe se quando a palestra que terminar vai dar tempo de você pegar seu carro ali, né? Se você não pode estacionar num quarteirão atrás, porque senão você pode ser roubado. Então você já começa a ficar angustiado antes de vir para a palestra, durante a palestra e depois da palestra, né? E nada garante que isso vá acontecer. É uma probabilidade, é uma possibilidade, né? E nem aparenta que vai acontecer com todos nós ao mesmo tempo. E nem aparenta que vai acontecer nas 52 terças-feiras do ano, né? Eu posso vir aqui 52 vezes por ano e não acontecer. E posso vir uma única vez e acontecer. Mas a pessoa, quando torna-se ansiosa, e quando a ansiedade toma esse caráter patológico, ela começa a se preocupar antes, ao ponto de dizer, eu não vou. Hoje eu não vou para a palestra porque eu sei que eu vou ser assaltado, né? E é uma possibilidade, é uma probabilidade. A matemática, a ciência diz. Mas a gente fica de tal forma que isso nos prejudica, ou seja, prejudica o autor da própria criação. O nosso inconsciente brinca com a gente, né? Ele quer que a gente entre nessa brincadeira dele. E conscientemente você tem condições de parar, de deter isso. Quando essa ansiedade, quando essa incapacidade de lidar com o problema se torna patológica, a gente abre umas zonas mórbidas do nosso psiquismo. É como se todos os assuntos você levasse para essa zona mórbida, essa área escura, em que lá vai ser trabalhada a primeira explicação. Você não consegue pensar, tipo, hoje eu vou acordar e vai dar tudo certo. E não é questão de autoajuda. É você dizer, puxa, qual é a probabilidade de algo dar errado? A tendência é dar tudo certo. Agora, se algo deu errado, modifique, reverta, vá para o outro lado, né? Às vezes apenas a escolha do lado da casa que a gente sai com o carro andando, muda todo o nosso dia, né? E tem outras coisas que você pode controlar simplesmente com a reflexão, né? Você vai a uma reunião, por exemplo, e a reunião está extremamente tensa, todo mundo competindo, todos os egos competindo, todas as ansiedades das pessoas competindo, e você começa a entrar naquela vibração e você começa a querer concorrer também, você começa a querer dizer alguma coisa também que às vezes só vai complicar mais ainda. E quando você pensa assim, mas que necessidade eu tenho de dizer isso? Mas que necessidade eu tenho de falar sobre esse assunto? Mas que necessidade eu tenho de brigar por isso? Eu posso me abster, eu posso não dizer nada. É claro que tem situações que a gente tem que tomar uma posição, porque senão o gado desanda, né? Mas tem situações que você pode ficar calado. E isso não é só uma questão que a maturidade ou a idade vai nos trazer, não. É porque tem situações que mesmo uma pessoa já compreende. Está todo mundo brigando por uma coisa que não faz o menor sentido. E eu não preciso entrar nisso, né? Ontem mesmo eu fui a uma reunião que teve uma votação no início, se entrava em discussão um assunto ou não. Algumas pessoas votaram a favor, outras votaram contra, e eu me abstive. Levantei a mão na abstenção. Abstenções, aí eu levantei a mão, pronto. Terminados os assuntos que estavam pautados, entraram no assunto polêmico, né? Eu me levantei, pedi licença aos colegas e saí. Possivelmente os colegas me criticaram pela minha saída, mas eu estava correto, porque se eu não quero discutir aquele assunto, eu tenho que me abster. E se eu me abstive, eu não preciso estar ali, né, para ouvir as argumentações pró e contra. Mas se eu tivesse ficado na reunião, sofrendo, ansioso para saber quem ia ganhar a discussão, eu tinha sofrido muito mais, né?
E desejar é sofrer. Você deseja ganhar a discussão ou você deseja que todos sejam convencidos que você está certo. Então é melhor não sofrer. Não desejando, a gente não sofre. E toma uma decisão que é racional, que é lógica, que é acertada. Saí de lá, fui fazer outra tarefa, não abri mão da minha obrigação do dia, mas saí, porque já tinha cumprido a minha obrigação, e fui fazer outra coisa que era meu trabalho e eu tinha que fazer, né? Não quer dizer, pessoal, que todas as oportunidades a gente vai conseguir agir assim, mas quando a gente consegue, dá uma imensa paz, uma imensa tranquilidade de dizer, eu não entrei na tempestade do outro, né? Acho que você já viu na internet uma citação que diz, não deixe que a tempestade do outro lhe abarque, né? Traga a pessoa para a sua paz, né? Não deixe que ser tomado pela tempestade do outro. E isso, quando a gente consegue fazer, a gente se reflete no nosso espírito e se reflete no nosso corpo. A gente fica mais saudável, a gente fica mais alegre. Quando é o contrário, quando a gente deixa que as coisas externas nos afetem, toca no nosso corpo, toca no nosso perispírito e o nosso espírito fica perturbado. Então é muito importante que a gente consiga tirar isso da gente, né? E aí nessa segunda parte da minha fala, eu gostaria de falar de alguns exemplos dos tipos de transtornos, como a ansiedade e, se der tempo, da depressão, né? Os transtornos de ansiedade, na verdade, a gente chama de transtorno de ansiedade, mas é um conjunto, são um conjunto de coisas, porque a ansiedade é um sintoma fundamental de todas as síndromes de ansiedade. Você pode ter ansiedade curta, ansiedade breve, ansiedade longa, né? Que você trata com remédios, mas você trata também com exercícios, com meditação, né? No nosso caso, do espírita, nós temos a prece. A prece é um conjunto de falas, um conjunto de leituras, um conjunto de orações organizadas para que a gente mentalize coisas boas. Mas isso não deixa de ser uma meditação. Porque na medida em que você lê, na medida em que você ouve gravado, ou que você expressa nas suas palavras, você vai mentalizando aquilo. E aquilo vai construindo na sua cabeça um conjunto harmônico de mensagens. Da mesma forma, a meditação, entre os budistas, por exemplo, é um estágio de alta atividade mental. A gente pensa que meditar é esvaziar a mente de tudo, ficar sentado ou num lugar isolado, né? E exatamente os budistas pregam que a meditação tem que ser algo ativo, que você pode fazer dentro do carro, que você pode fazer caminhando, você pode fazer isolado, né? Você não pode fazer ouvindo música, fazendo uma coisa na cozinha e lendo ao mesmo tempo, e a televisão ligada. Aí realmente não dá, porque o seu nível de percepção precisa ter um limite. Mas você consegue sim. Aquelas atividades que são automáticas, como dirigir, que você tem incorporado no seu corpo, você pode sim meditar, né? Eu até brinquei com uns amigos um dia desses, eu disse, eu escrevo alguns textos dirigindo. Eu escrevo mentalmente e depois eu passo para o papel. Porque eu vou pensando, como é que eu colocaria essa ideia? Tá? Então, é uma espécie de meditação. E quando a gente tem um problema específico, como a ansiedade, a gente tem que aprender a diferenciar o que é a ansiedade normal e o que é a ansiedade patológica, né? Eu vou para a palestra, não sei quantas pessoas vou encontrar, mas devem ter algumas pessoas lá, né? Eu já conheço a casa aqui, Corrente Esperança, mas se eu for a outra casa, como recentemente eu fui a AME, por exemplo, eu não sei como é o ambiente, mas eu não vou ficar ansioso por isso. Deve ser mais ou menos o mesmo padrão. Mas só que tem pessoas que começam a ficar tão ansiosas que paralisa, trava, como eu coloquei no início. A pessoa não consegue resolver aquilo dentro do seu próprio corpo. Isso vai gerando um problema sério, levando a comportamentos destrutivos. Por exemplo, arrancar o cabelo, roer as unhas, né? Coceira na pele, né? A pessoa fica com dor de cabeça, com enxaqueca. Então, tem situações que a ansiedade vai transformada em síndrome do pânico
a pessoa simplesmente deita no chão e não consegue se levantar. O corpo fica pesado, totalmente pesado. E pode trazer 1, 2, 3 pessoas para tentar levantar e a pessoa não consegue. Até que passe a crise, né? E aí a pessoa consiga. Aí você vai dizer, mas o que isso tem a ver com a espiritualidade? O que tem a ver com a espiritualidade é que nós, por sermos espíritos, nós temos uma coisa chamada força vital, né? E quando a força vital do espírito está abalada, ele não consegue nos ajudar. Essa coisa que se manifesta no nosso corpo é muito forte, é tão forte que é como se a gente separasse o corpo, o perispírito e o espírito. Mas quando a gente está fortalecido espiritualmente, essas coisas vêm do mesmo jeito que vem para todo mundo, mas a gente consegue. Porque o espírito tem uma força de retirar a gente desse estado quase que catatônico, né? De incapacidade de resolver as coisas. Então a ansiedade, quando a gente está diante de certas situações, ela tem uma resposta orgânica, né? Que é, eu estou sentindo tais coisas, eu estou suando muito, eu estou tendo a pupila dilata, eu fico ansioso, chego a gaguejar, por exemplo, né? Estou muito ansioso, então isso vai não crescendo. E tem uma atividade psicológica também, né? Porque você começa a pensar nas várias possibilidades do que vai acontecer, do que pode acontecer. E isso pode te deixar exaurido também. As energias vão desaparecendo. Mas quando você está preparado espiritualmente, isso não ocorre, né? Você começa a ficar calmo de uma forma que você diz, bom, se acontecer tal coisa, eu vou resolver. Aí você poderia dizer, bom, mas isso, Clarindo, é o que a gente faz de um controle, de um autocontrole, para evitar essas situações. Todo mundo é capaz de fazer isso. E aí eu lhe pergunto, por que algumas pessoas não fazem? Porque as pessoas deixam a ansiedade tomar conta, né? Aí você diz, mas não é só uma vontade pessoal, tem a ver com remédio, tem a ver com os problemas pessoais que eu tenho, mas tem a ver principalmente com a espiritualidade, a tua capacidade de se conectar com uma energia positiva, né? E é muito interessante, pessoal, como quando a gente começa a trabalhar melhor a espiritualidade, essa sensação de que a gente não controla só o corpo físico e que a gente tem uma outra dimensão, quando a gente começa a trabalhar isso, fica parecendo que tudo ou nada nos atinge, né? A gente fica meio que inviolável. É claro que as pressões externas, problemas com filho, com parentes, com escola, interferem, mas a gente consegue perceber, isto aqui eu tenho controle, isto aqui eu não tenho controle. Tem coisas que eu não controlo, não depende de mim, então eu não posso fazer nada, né? Quanto mais a gente... É porque eu não tenho um quadro aqui para demonstrar para vocês, que é aquela coisa assim, eu tenho um problema, eu posso fazer algo? Sim, então eu não tenho um problema. Eu tenho um problema, eu posso fazer algo? Não, então eu não tenho um problema, né? Eu tenho um problema, eu posso fazer algo? Ou eu posso criar uma situação de resolver esse problema? Eu tenho condições de fazer isso? Eu tenho os recursos, as pessoas, o ambiente, um livro? Tenho, então eu não tenho um problema. Aí você diz, mas isso parece fácil no esquema. Mas quando você incorpora isso no seu dia a dia, você vai trabalhando isso o tempo todo, você consegue, você resolve. E principalmente quando, na nossa situação que eu comecei a dizer, que a gente hoje é muito cobrado pelas outras pessoas, de estar sempre na internet, estar sempre nas redes sociais, dizendo o que está fazendo e tal, quando a gente começa a entrar nesse jogo dos outros, a gente começa a perceber assim, eu tenho um problema, é causado por mim? Não, é causado pelo outro, que o outro está exigindo de mim que eu esteja aqui o tempo todo em relação com ele. Por exemplo, nesse momento eu desliguei meu celular e deixei lá dentro do carro. Então nessa 1 hora pode acontecer muita coisa, mas eu estou na corrente esperança falando em contato com vocês. Então qualquer problema que ocorra nessa 1 hora, eu só vou resolver depois. Eu não preciso entrar na loucura dos outros, eu não preciso entrar na agitação dos outros. Aí você vai dizer, mas se você sair e tiver ocorrido um problema, você não vai se agitar? Vou, mas no momento adequado.
no momento preciso, né? E se Deus quiser, não vai ter acontecido nada, né? E se acontecer, eu vou estar preparado para tentar ajudar ou resolver, né? Bom, e aí o que é que ocorre com a nossa personalidade quando ela se torna neurótica? Como eu disse, todos nós somos neuróticos, todos nós temos um caráter neurótico, que é assim que a nossa estrutura cresce. Mas o que é que ocorre quando a gente percebe que essa neurose está nos tomando? A neurose é exatamente uma tentativa de controlar, né, essa nossa integridade mental, ou manter essa nossa integridade mental. Ou seja, a ansiedade, até certo ponto, ela é boa, porque ela faz você se precaver diante de certas situações, né? Eu vou para o Parque do Povo, eu vou passar no Parque do Povo, eu vou usar uma roupa X, como é que eu vou? Será que eu vou mesmo? Qual dia eu posso ir até lá? Qual é a minha intenção de ir lá? Eu vou passear? Eu vou ouvir a música? Eu vou apenas ver a decoração? Se você começa a ficar ansioso a um ponto de você, é tanta coisa para eu pensar que eu não vou mais, né? Então você tem que decidir exatamente qual é a tua vontade de ir lá. Ou você também pode chegar à conclusão que não tem mais vontade nenhuma de ir lá. E o que era tão importante para você há alguns anos ou alguns dias atrás, agora não é mais, né? E você também não precisa estar lá porque as pessoas vão estar. Eu não te vi lá, né? Beleza, não fui também a tantas pessoas que você deve não ter me visto, né? Então a pessoa tem que lutar para preservar a integridade mental. E qual é o risco de uma ansiedade neurótica? É dela se transformar numa esquizofrenia, né? A esquizofrenia é uma doença, né? É uma doença psicológica que tem que ser tratada com remédio. Quando o psiquiatra detecta, esquizofrenia significa cérebro dividido ou mente dividida, né, ao meio. Você pensa uma coisa e faz outra. Você faz uma coisa e não tem explicação para ela. Então isso faz com que você realmente esteja doente. Você cria ouvir vozes, você cria uma mania de perseguição, né? Você pode estar o tempo todo num ambiente que é o mesmo que você frequenta todo dia e você diz, todo dia tem uma coisa estranha aqui, todo dia alguém está me perseguindo em determinado aspecto. E isso vai se tornando uma esquizofrenia. Seu cérebro está dividido. E você acha, eu sou uma pessoa tão tranquila, tão boa em certas situações, por que eu estou sentindo isso? Não sou eu não, é uma outra pessoa que está me perseguindo. Então, mania de perseguição, mania de não ser valorizado, né? Mania de querer que as pessoas digam que o seu trabalho, a sua atividade é importante, né? O tempo todo, uma necessidade o tempo todo de ser visto como alguém importante, como aquilo que você está produzindo é legal. Mas se você sabe que é legal, não precisa do elogio do outro. É muito bom receber elogio, todo mundo adora receber elogios, né? Tem uma frase do Vitor Hugo que ele diz assim, ninguém está imune ao elogio. Qualquer pessoa que você tentar tratar, se você tratar com elogio, ela se desmonta para você, né? Ninguém está imune, mas quando você está fazendo a sua atividade certa, seja ela qual for, você não precisa realmente do elogio, porque o resultado da sua ação já vai demonstrar que está correto. Por outro lado, a ansiedade, quando ela é controlada, né, ela vai tornando você mais harmônico e mais amoroso mesmo. Você vai entendendo que as outras pessoas estão num nível de conflito diferente do seu, né? E de onde é que vem essa ideia de que você é ansioso ou neurótico ou chegando até a mesma a ser depressivo? É que, para o Espiritismo, uma pessoa que tenha em alto grau esses sintomas, ela não é só a pessoa desta vida, desta encarnação. Ele é um espírito que, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente chama de espírito calceta. Calceta significa teimoso. É aquele espírito que pede para voltar e aí, quando chega aqui, incorre na mesma coisa, no mesmo erro, na mesma infração da vida passada. Ele fica voltando e tendo o mesmo comportamento ou as mesmas decisões que teve na vida passada. Como vocês sabem, a gente, quando pede para voltar, pede para fazer uma determinada tarefa. Mas como nós temos livre-arbítrio, a gente pode se desviar. E um espírito desse tipo é um espírito calceta. Ele volta, aí ele vai bem direitinho, daqui a pouco
ele cai na mesma situação, né? E na psicologia, a gente chama isso de compulsão à repetição. A gente busca a mesma situação e repete o mesmo comportamento, sabendo que vai se dar mal, né? Aquela pessoa que diz assim: eu não sei o que é que acontece comigo, eu já estou no 3º, no 4º casamento e todos os meus companheiros foram assim, ó. Aí começa a descrever a outra pessoa, né? Porque o erro nunca é da gente, é do outro, né? Aí fulano era assim, aí no começo ela era assim, aí depois ela foi mudando. Não foi mudando nada, ela sempre teve aquele aspecto. E você que procurou o negócio, né? Você que se envolveu com aquela pessoa, e você percebe que a pessoa é daquele jeito, mas você vai compulsão à repetição. Você vai voltando para o mesmo aspecto. Aí quando você começa a não gostar mais da pessoa, de repente todos os defeitos aparecem. Mas estavam lá, todos estavam lá. A pessoa não foi mudando, a não ser no caso, quando nós somos jovens, nós somos inexperientes. Mas realmente o núcleo central da pessoa estava lá. E você que não quis perceber. Aí você vai dizer, mas é culpa minha ter feito isso? Não. É culpa sua e dela, porque é uma relação. Ninguém tem culpa. Você não precisa sair carregando a sua culpa e a culpa pelo outro, né? Cada um tem o seu nível de evolução no momento exato. E aí você também pode dizer, então, Cláudio, eu não vou mais me relacionar com ninguém, porque eu sempre vou procurar a pessoa do mesmo jeito? Não. Você pode se relacionar, você pode ter uma pessoa neurótica, tão neurótica quanto você, mas você aprender a lidar com a sua neurose e com a dela. Tá? Não tem problema nenhum de a gente ser neurótico. É ótimo. A gente ser neurótico junto é maravilhoso. Porque um começa a perceber do outro, né? Rapaz, tu está meio estranho nesse aspecto aqui, né? Tu tem certos vícios aqui de certas coisas. Tu tem certas coisas que tá tudo bem, de repente tu desvia de um negócio que não tem nada a ver. Aí o diz, é mesmo, é igualzinho a ti, né? Quando em certas situações também faz a mesma coisa. E aí, logicamente, tem que ter aquela discussão, tem que ter aquela briga, tem que ter aquela ADR, né? A famosa DR. Daqui um dia a gente vai ter a DRE, né? Que é discussão da relação espiritual, né? E o Jimmy já fez uma palestra aqui falando de como a gente é escolhido no mundo espiritual, né? De como os casais, ou os companheiros, as duas metades se encontram, que a gente já foi escolhido, a gente escolheu voltar para encontrar aquela pessoa. Ele fez uma palestra belíssima aqui sobre isso, né? E aí, pessoal, queria encerrar, porque o meu tempo também está terminando, para não me alongar mais, que é conta os transtornos de humor. E o principal transtorno de humor é a depressão. Hoje a depressão é uma doença psicológica e psiquiátrica que atinge já 63% da população mundial, em níveis diferentes, uns mais, outros menos, né? E a depressão, na depressão a pessoa sente uma tristeza exagerada, um desânimo e na mania que a pessoa desenvolve, um aumento de energia, uma euforia anormal e depois uma queda de novo no estágio de melancolia. Então, na depressão, todos nós aqui já sentimos tristeza. Tristeza é uma coisa, melancolia é uma coisa por algum acontecimento, por alguma situação. Mas quando essa melancolia se torna patológica, se torna ao ponto de nos imobilizar, aí ela está virando depressão. Nós podemos nos fortalecer fazendo exercícios, comendo bem, refletindo, meditando, mas também precisamos tomar remédio. Não tem saída. Temos que tomar o remédio. Por quê? É o remédio que controla as nossas taxas de hormônios. E com essas taxas controladas é que a gente tem condições de reagir para pensar espiritualmente na questão. Não adianta dizer, eu vou ter força, eu vou conseguir, o fulano está me ajudando, o fulano está me ajudando. Não. Precisa primeiro regular. É como um pneu de carro, sabe? O pneu está lá, tem o ar dentro do carro, mas se murchar demais você não consegue rodar com ele. Então primeiro você precisa encher o pneu para saber se vai conseguir ir. Precisa desse ar lá dentro para você tomar fôlego. Então, espiritismo não cura depressão, nenhuma religião cura depressão. Você precisa ter o remédio, ter o tratamento, ter a psicoterapia, o acompanhamento e precisa se fortalecer espiritualmente. E como é que se fortalece espiritualmente? Lendo,
meditando e conversando com pessoas que estão na mesma sintonia. Ok? Bom, pessoal, então, essa palestra chama Saúde Mental e Espiritismo, o que podemos aprender das duas situações. E é exatamente por isso que eu não chamei de doença mental. Porque o tema é tratar da saúde, de como nós podemos ser mais saudáveis fisicamente e espiritualmente. Então, mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês. Espero ter contribuído com alguma questão e deixar vocês pensando sobre isso, meditando sobre isso, e depois nós nos encontramos de novo para conversar. Muito grato. Uma boa noite a todos. Queremos, antes de fazer a prece, queremos lembrar que a Associação Luminária de Espiritismo e Magnetismo estará trazendo no dia 20 de julho Jacó Melo, onde ele vai lançar o seu novo livro, Magnetismo Humano, e vai acontecer lá na associação, lá no Catolé, na Rua João Pequeno, 81, a partir de 19h30. Na oportunidade, Sibelius vai também fazer uma participação, vai ter a palestra, ele explicando o livro, vai ter uma noite de autógrafos, e estão todos convidados. Não vai ser cobrado nada. A filosofia nossa da associação é fazer os eventos sempre para que todos possam participar, não ficar ninguém de fora. Também então estão todos convidados. Então vamos. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.